assim, e eu praticamente quase que eu chorei no meio das pessoas. Porque eu realmente fui muito tocado. Uma criança que tem aquela deficiência de amor de pai e mãe. A mãe abandonou, o pai não tem aquela coisa toda, né? Igual uma mãe cuidaria do filho. E é meio que fica largado. E você vê que é uma criança que é carente, uma criança que é inteligente, bem ativa, que geralmente essas crianças são bem ativas, às vezes, pra chamar um pouco a atenção do adulto. Você vê a carência, sabe? No olhar. Aí vem de mansinho quando pensa que não, já tá perto de você, já tá te abraçando, querendo te beijar, beija o seu braço. Então você vê aquele nível de carência ali fora do comum. Por quê? Porque tudo que o inimigo quer hoje é que a família seja deturpada, destruída, desfeita. E o diabo ele começa a colocar coisas na cabeça das pessoas e que a sociedade absorveu de uma forma muito aberta. Fazer sexo com quem quiser, na hora que quiser. Tem camisinha, tem isso, tem aquilo. Mas querendo ou não, existe um risco. E o risco é grande de você ter filho. E um filho de duas pessoas que às vezes não tá nem namorando, nem nada, só casualmente ali, numa festa, porventura, ali aconteceu e ficou um filho. E vai ser uma criança que vai ser criada desta forma, já com esse laço de pai e mãe junto, de toda a educação que eu tive, que foi muito importante você ser criado com seu pai e mãe. Eu sei que existem situações que pessoas sofrem, né, por não ter tido tudo isso. Às vezes perdeu o pai, às vezes o pai largou, separou, abandonou. Enfim, existe uma infinidade de coisas que acontecem, né? Quem tá na vida aqui hoje em dia está sujeito a muitas situações, mas tem muita coisa que poderia ser evitada. Eu estava aqui aprendendo um pouco sobre certos assuntos e vi que pessoas que, até as pessoas mesmo que casam, que querem casar, que querem ter sua família, por causa das suas escolhas erradas, por ansiedade, por querer viver hoje o que o Senhor tem pra gente viver amanhã, né? Por não saber esperar, por dar o primeiro passo sem a vontade do Senhor, acaba entrando num relacionamento que não é da parte de Deus. E aí sofre muito, muito mesmo. Às vezes tem filhos e aí não consegue suportar, porque é muito insuportável mesmo. Conviver com pessoas que não têm caráter, né? Inclusive tem homens que maltratam de verdade, assim, de forma muito brutal as mulheres. E acaba separando e vai viver o quê? Uma criança, vai gerar o quê? Uma criança que já vai ter ali aquela base quebrada. Então tudo está relacionado com nós confiarmos, saber esperar, saber que Deus tem o melhor para nós, saber que tudo tem o seu tempo, saber que o sexo foi reservado para o casamento e não antes do casamento. Isso não é coisa do passado, isso não é coisa, é porque é de quem é religioso. Mas quem toma essa atitude tá evitando, assim, sérios problemas, sabe? Porque já imaginou você ter um filho com uma pessoa que é mau caráter, uma pessoa ruim que você conhece, acha que é uma pessoa boa, vai pra cama, fica um bebê, aí depois você descobre que o cara é um cara ruim, mau, abusivo, e você separa ali, não vai ter nada sério, né? Não vai casar e tudo mais, mas vai ter uma ligação pro resto da sua vida com aquela pessoa que não tem caráter. Porque tem pessoas que Deus consegue mudar e elas conseguem se disponibilizar para a mudança de Deus. Mas tem pessoas que não querem se disponibilizar para a mudança do Senhor. Então elas não vão mudar, vai continuar a mesma pessoa, mau caráter, ruim, com a má índole. E você vai ter um filho, uma ligação eterna com aquele cara, porque por mais que você separe e case de novo, você sempre vai ter que ter contato, porque tem um filho com você. É uma vida em jogo, é vidas que estão em jogo, né? E pra quem tá solteiro, né, que às vezes se estressa com a pressão da sociedade, até mesmo da igreja, a igreja pressiona muito os jovens, as jovens a se casarem logo, a tomar atitudes precipitadas muitas das vezes. E não é o que Deus quer. Deus, ele tem um tempo para trabalhar de forma individual com cada um. Então, se cada um confia que Deus tem o melhor,
Então, pra que se precipitar? Pra que ficar ouvindo blá, blá, blá de pessoas que são religiosas, que têm um casamento frustrado, fica te pressionando pra que você tome as decisões erradas e entre também na mesma merda de um casamento infeliz? Então, pra quem é solteiro ainda, a minha mensagem é: fique em paz, espera no Senhor, não dê atenção para as pessoas que realmente não têm autoridade para falar sobre o assunto. Tenha base, casamentos que deram certo, pessoas que souberam esperar, pessoas que tiveram inteligência emocional no momento do namoro, noivado e casamento, para você não tomar atitudes precipitadas, embasadas em pressão de pessoa que não tem nada para somar na tua vida, né? Porque tem muita gente que entra na merda e quer que todo mundo entre na merda também. Mas você, como sábia ou sábio, tem que aprender a esperar no Senhor, confiar no Senhor. E não se precipitar, relaxa. Na hora certa vai dar certo. Na hora certa tudo vai acontecer da forma que Deus planejou. Porque se Deus ele é bom, ele vai ter o pior pra mim? Não. E o que muitas pessoas falam é: ah, mas e se depois que eu casar não for dar certo o sexo? E se depois que eu casar lá não sentir aquela parada e tal e tudo mais, aí você vai ver infeliz? Eu tenho que testar. Tenho que testar. Vai, cai nessa cilada, cai nesse engano do mundo, cai pra você ver. Você vai ver o que vai dar. Porque se você acredita que Deus verdadeiramente é um pai bom e que ele tem o melhor pra você, e ele conhece você, sabe o que você gosta, ele sabe o que você sonha, o que você pensa, sabe das suas necessidades, você acha que ele vai ter o pior pra você? Nunca, nunca. Ele sempre vai ter o melhor, nunca vai ter o pior, né? Então, confiar no Senhor é a melhor saída. Não é espiritualizar, ficar dando ouvido pra profeta A, profeta B, profeta C, e aí você acaba conhecendo uma pessoa que se diz de ser de Deus e não é de Deus. Aí vem uma profetinha lá que diz: isso é de Deus, não sei o que, eu vi vocês no altar, blá, 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 blá. Não dê ouvido pra... Meu amigo, se eu fosse contar pra vocês as experiências que eu já tive, eu dou graças a Deus por Deus ter me dado maturidade e intimidade com Ele pra discernir certas coisas, porque se não fosse, eu já teria sido vítima disso, desse golpe. Mas pela misericórdia do Senhor eu não fui, porque Deus ele sempre me desperta, fala, mostra, através de oração. Eu falo assim: Senhor, o Senhor usa os profetas, usa, mas o Senhor também, ele pode falar com você. Só basta você buscar, se posicionar, que o Senhor ele mostra. Ele te dá, ele fala através da palavra, fala através do sentimento, do coração. Você sente uma angústia, sente que tem algo de errado. É por isso que nós temos que deixar o sexo para depois do casamento. Porque se você fizer sexo antes do casamento, você vai se apaixonar e não vai conseguir ver o caráter da pessoa. E aí o que acontece? Se apaixona, acha que casamento é só sexo e aí se dá mal. Por quê? Escolheu a pessoa errada, se apaixonou, se entregou. E aí quando casa vê que aquela pessoa não é tudo aquilo. Porque o casamento não é sustentado só pelo sexo. O sexo é só uma das vertentes ali do casamento. Então por isso que eu falo: espera, relaxa, fica tranquilo. Eu já tenho quase 30 anos. Se vocês souberem o que eu já ouvi de pessoas que são pessoas importantes na minha vida, palavras duras, palavras que machucaram minha alma mesmo, de verdade. Mas mesmo assim eu nunca cedi. Estou aqui firme e forte para a glória de Deus. Se eu tiver que esperar até completar 40 anos para viver as promessas do Senhor, eu vou esperar os 40 anos para viver a promessa do Senhor. É melhor do que eu entrar num casamento frustrado, fazer filhos, não dar certo, me separar, e aí depois eu vou carregar aquela ligação com uma pessoa sem caráter, e depois eu vou viver um relacionamento, né, frustrado até se separar, e aí vou com meus 50 anos lá: meu Deus, se eu tivesse esperado no Senhor, meu Deus. Então, a minha mensagem é: relaxa, não fica se pressionando por pessoas, por causa de comentários de pessoas. Pode ser pastor, tem muitos pastores que fazem isso, não todos, né, mas tem muitos. Pessoas que você tem como liderança espiritual que falam também muita merda. Então toma cuidado, não dê ouvido para certos comentários, certas pressões, não. Porque Deus ele tem o melhor. Saber esperar e saber como agir é a melhor coisa que tem. Tem intimidade com o Senhor, porque o Senhor ele mostra cada detalhe, cada passo. E você não precisa ficar esperando profeta A, profeta B, C, não. O Senhor ele fala, ele te traz paz, ele te dá um sentimento ali de tranquilidade. Se for alguém que não é de Deus, o Senhor também faz a mesma coisa. Ele traz
inquietude, não é paz não, ele traz algo que você vê assim, tem alguma coisa de errado. E aí de repente Deus te dá um sinal e você pega ali e diz assim, até logo Marabá. Né? Então nós temos que confiar que Deus tem o melhor para nós. Se precisar esperar 50 anos, vou esperar 50 anos. Ah, mas aí você já não vai poder mais ter filhos. Adota, se for da vontade do Senhor, oxe, adota. Não adianta se agoniar, se apressar. Você não tem maturidade para ver o novo do Senhor, Deus ele não vai te dar. Porque você não vai saber cuidar. Tem gente que fala, mas eu quero o melhor de Deus, eu tô esperando alguém de Deus, uma pessoa boa, assim, assado, frito, cozido. E você não é a pessoa de Deus ainda para essa pessoa, porque você não tem um caráter mudado, você não é bem resolvido ou bem resolvida. Como você vai querer viver o novo do Senhor se você não é o bom do Senhor? Se você não é o perfeito e agradável para outra pessoa, né? Se você não se disponibiliza para a mudança de Deus. Aí você quer o melhor do Senhor, sendo que você não é o melhor para outra pessoa? Não vai ser o melhor, uma esposa boa, um esposo bom? Então, a primeira coisa, se cuide, tenha um autoconhecimento, se resolva seus problemas, seus pepinos pessoais, seus bloqueios de paternidade, familiares, medos, frustrações, resolva, procura um psicólogo. Se você não tiver dinheiro, ora. E se você tiver dinheiro também, se você gostar mesmo que o Senhor fale, ele ora, jejuma, lê a palavra que o Senhor ele vai te dar direção. Mas o Senhor só vai curar você de coisas que você descobre que você precisa ser curado. Ah, Cleidinha, tem pessoas que têm 70 anos na igreja e ainda continua com certas atitudes de pessoas que são bloqueadas, de pessoas que têm traumas e tal. Se ela não descobrir que tem esse problema e pedir direção do Senhor para ele ajudar, ela nunca vai ser curada. Então lê livro, lê a palavra, lê a Bíblia, busca o melhor do Senhor para ti. Porque a transformação ele tem. Mas nós precisamos pedir, nós precisamos se posicionar, nós precisamos entender que nós precisamos de transformação do Pai. E se eu não me disponibilizar, Deus ele não vai me transformar. E eu nunca vou ser o melhor de Deus para outra pessoa. Então reflita.